Agora, no Brasil, você não pode nem andar de patinete elétrico em paz. Para sua proteção, você precisa fazer autoescola e pagar mais impostos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por historiador libertário, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. A coisa é sempre assim. O Estado não pode ver nada funcionando que já trata logo de atrapalhar. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, publicou no dia 15 de junho sua resolução de número 996. E sim, esse órgão burocrático já publicou quase 1000 resoluções, algo normal aqui no Brasil. Essa norma, de acordo com seu texto, trata do, entre aspas, trânsito em via pública de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos. Diversos veículos serão regulamentados, tanto os elétricos quanto alguns com motor a combustão. A resolução trata de vários fatores, como potência do motor e velocidade, registro e emplacamento, equipamentos obrigatórios e, é claro, habilitação. O quê? Você achou que o Estado não ia faturar em cima disso? Eles são espertos, bobos somos nós que pagamos essa farra. E se você gosta do conteúdo que nós produzimos aqui para o YouTube, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e considere se tornar membro patrocinador do nosso trabalho. Enfim, a norma do CONTRAN diferencia os veículos abrangidos pelas novas regras da seguinte forma: os equipamentos de mobilidade autopropelidos são aqueles que possuem 2 ou mais rodas e que não ultrapassam os 32 km de velocidade. Nessa categoria estão as cadeiras de rodas motorizadas, os skates e patinetes elétricos e os triciclos elétricos. Em seguida, estão as bicicletas elétricas, veículos que não possuem acelerador e cujo motor apenas auxilia na propulsão feita pelo movimento dos pedais. Esses também não devem ultrapassar os 32 km por hora. Por fim, nas categorias não consideradas como motocicletas estão os ciclomotores, veículos de 2 ou 3 rodas com motor de até 50 cilindradas e que não ultrapassem os 50 km por hora. Ufa! Bem, após toda essa definição burocrática, vem a melhor ou pior parte: a regulamentação específica para cada categoria de veículo. Para todas elas, existem normas de fabricação, especialmente relacionadas a itens como sinalização, campainhas e indicadores de velocidade. Contudo, para o caso dos ciclomotores, a coisa ficou muito pior. No caso, pior para o proprietário e para o usuário desses veículos, que são extremamente práticos para o uso cotidiano. Para esses veículos, o emplacamento passará a ser obrigatório. Sim, eles terão que se submeter a todo aquele trâmite burocrático ao qual proprietários de carros e motos já estão habituados. Embora a resolução do CONTRAN não especifique, isso pode abrir margem, inclusive, para que esses veículos fiquem sujeitos à cobrança do famigerado IPVA. E como pouco gasto inútil provocado pelo Estado é bobagem, condutores de ciclomotores também precisarão ser habilitados. Ou seja, eles deverão possuir CNH nas categorias ACC, específica para as chamadas cinquentinhas, ou A, utilizada para motos em geral. Essa resolução entra em vigor no dia 1º de julho. Portanto, os proprietários de veículos que não se adequem às novas normas precisam resolver isso o quanto antes, de acordo com a resolução, até o fim deste ano. E é óbvio que esse monte de novas regras vão trazer toda sorte de custos para condutores e para proprietários. Porém, de acordo com Adroaldo Catão, o secretário nacional de trânsito, é tudo para o bem da população. Nas palavras do burocrata, os condutores terão maior clareza e segurança ao circular em vias públicas,
reduzindo aborrecimentos, riscos de judicialização e contencioso administrativo. Independente do que diga o burocrata, porém, todos nós sabemos que essas novas normas causarão uma série de transtornos e, o pior de tudo, trarão prejuízos para muita gente. Em primeiro lugar, esse tipo de resolução representa aquela típica vontade estatal de atrapalhar o que está funcionando bem. Em outras palavras, isso é um monte de encheção de saco que ninguém pediu. Infelizmente, não se trata apenas de burocracia e encheção. Essas normas trazem consigo diversos custos extras. Todos os veículos abrangidos pela resolução precisarão atender a essas regras, inclusive no que se refere à sua fabricação. Como vários itens agora são obrigatórios, como campainha, indicador de velocidade e sinalização noturna para os veículos autopropelidos, seu preço tende a aumentar. Vai ser mais difícil adquirir esses itens, o que vai prejudicar seriamente pessoas com mobilidade reduzida para as quais esses veículos são muito úteis. Além disso, os donos de ciclomotores agora terão que arcar com a burocracia de ter que emplacar seu veículo e, por óbvio, terão que pagar essas despesas. E se houver um custo anual para o registro do veículo, então a coisa se torna ainda pior. Os ciclomotores sempre tiveram a vantagem de ser mais baratos, tanto para se adquirir quanto para se manter. Com esse tipo de regulamentação, essa vantagem ficará seriamente prejudicada. E quando você une isso à necessidade de se ter CNH para conduzir esses veículos, então a coisa fica ainda pior. Você sabe muito bem que o processo de habilitação carrega em si muitos custos. Além das inúmeras taxas pagas durante o processo e dos custos da autoescola em si, também existe o custo do tempo gasto com aquelas aulas completamente inúteis. Agora, para que um indivíduo possa se locomover usando um ciclomotor, ele precisará se sujeitar a toda essa burocracia e ainda desembolsar uma boa grana. Esse tipo de norma, é claro, existe apenas para beneficiar o Estado e seus agregados, ou de forma mais específica, para aplicar multas e para encher os cofres dos Detrans e das autoescolas, que não passam de um cartel. Quem sai perdendo nessa história, é claro, são os usuários desses veículos, especialmente os mais pobres. A grande vantagem de se utilizar um veículo de baixa velocidade, portanto, muito inferior nesse aspecto aos carros e motos, é justamente o seu baixo custo. E essa regulamentação atinge exatamente essa vantagem fundamental. Por não precisar de emplacamento nem de CNH, esse tipo de veículo se torna muito mais acessível. Para além dos custos de sua aquisição e de sua eventual recarga ou reabastecimento, não existem custos acessórios relacionados à burocracia. Portanto, eles sempre foram uma boa alternativa para pessoas pobres que não têm condições de bancar um automóvel com todos os seus inúmeros custos. Sim, os ciclomotores são lentos e não servem para viagens de longa distância, mas no dia a dia eles quebram o galho de muita gente. Se essa resolução tornar a compra e o uso desses veículos inviável, então muita gente pobre simplesmente vai ter que parar de usar essas alternativas para voltar para o transporte público. Assim, os ônibus e metrôs ficarão ainda mais cheios, prejudicando os seus usuários típicos, que geralmente também são pobres. Mais uma vez, o Estado, em toda a sua maldade, resolve intervir na sociedade em um setor que estava funcionando muito bem, obrigado. E no fim das contas, são justamente os mais pobres que sairão prejudicados. É difícil olhar para esse caso e acreditar que os burocratas estatais não pensaram em todas essas consequências. É certo que, como nos ensina Frederic Bastiat, o Estado é incapaz de perceber as consequências de longo prazo de suas ações, ou conforme pontua sua clássica observação, é a diferença entre o que se vê e o que não se vê. Porém, não podemos descartar uma outra possibilidade nessa história. Talvez não se trate apenas de incompetência. A verdade é que o Estado parece constantemente determinado a atrapalhar a vida das pessoas, especialmente das menos abastadas. Os veículos abrangidos pela regulamentação do
CONTRAN eram ótimos por serem baratos e, portanto, acessíveis para os mais pobres. Mas isso é um problema para o Estado. Afinal de contas, pobres vivendo por conta própria, sem a necessidade de depender do papai Estado, é algo muito perigoso. Vamos logo atrapalhar esse arranjo de coisas antes que seja tarde demais. O CONTRAN e todas as outras agências estatais não servem para proteger o trânsito, os pobres e os cidadãos. Eles servem apenas para favorecer seus próprios interesses e para beneficiar seus associados. Nessa história, os DETRANs, as autoescolas e a indústria das multas vão sair ganhando, portanto, preparem os bolsos. Porém, vão sair perdendo os mais pobres e todos os usuários de cadeiras de rodas elétricas, patinetes e ciclomotores. Mais uma vez, o Estado prejudicou aqueles que supostamente ele deveria ajudar. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com os seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!